Bom dia, igreja, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero iniciar mais um momento de adoração a Deus, estudo da palavra de Deus e continuação do credo apostólico. Como eu disse no domingo passado, adentramos hoje a parte do credo apostólico que fala sobre a pessoa de Cristo. Antes, porém, de iniciarmos, vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, Deus eterno e todo-poderoso, louvado, exaltado e glorificado seja o teu nome. Senhor, muito obrigado por mais um dia de vida, mais uma semana que se encerrou, mais uma semana que começamos, ó Deus. Entregamos esse dia ao Senhor, te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza com o teu Santo Espírito, a fim que seja um dia dedicado ao Senhor, de adoração, de culto ao teu nome, ó Pai. Fica conosco, ó Deus, nesse estudo desta manhã e também no dia todo. Assim nós oramos e te pedimos em nome de Jesus, teu Filho, Senhor nosso. Amém. Irmãos, como eu disse, nós estamos estudando o credo apostólico, e o credo apostólico estudamos a primeira parte, né, fala sobre o Deus Pai e Deus Criador, e hoje estamos adentrando a pessoa de Cristo. Não queremos não é nossa pretensão esgotar o tema, né, mas dar uma pincelada. Eu acredito que conseguimos aí dar uma pincelada em 3 domingos. Hoje só vou fazer a parte inicial. Por quê? Porque na teologia existe um estudo específico sobre a pessoa de Cristo que se chama Cristologia. E é um campo de estudo gigantesco. Fala sobre Cristo como Filho de Deus, como a sua obra expiatória, a sua morte e ressurreição, sua vinda gloriosa, né, seu retorno glorioso. Então há um campo de estudo gigantesco para isso. Mas não é o nosso propósito. Nosso propósito é se ater exclusivamente ao que o credo apostólico diz. Porque o credo apostólico ele visava naquela época dar respostas ou apresentar a teologia cristã, a doutrina cristã para aqueles que estavam adentrando ao cristianismo ou aqueles até mesmo que fossem curiosos da época e quisessem conhecer a teologia da época. Então já lá no século V nós já temos aí uma formulação teológica, né, a respeito da pessoa de Cristo. É claro que antes disso, né, muitas perguntas eram feitas e diversas heresias já haviam nascido acerca da obra de Cristo, da pessoa de Cristo, né? Sobre Jesus Cristo ser ou não ser filho de Deus, se ele ter ou não ter morrido na cruz, né? Então as questões da época elas estavam ali fervilhando. E o credo apostólico ele vem com esse intuito de resumir a obra de Cristo e apresentar aos novos convertidos uma maneira resumida de apresentar o cristianismo e também aqueles que tivessem essa indagação, né? Então por isso ele trata da pessoa de Cristo, né? Creem em Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Creem em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor, que nasceu sob o poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, subiu, desceu ao Hades, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar vivos e mortos. Então ele trabalha aí uma maneira sequencial da vida de Cristo, né? Para a gente só dar uma pincelada, como eu disse na aula de hoje. Evangelho de João, capítulo 1. Ele diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra a luz. Então aqui já o Evangelho de João ele já trata de Cristo como estando com o Pai já na eternidade. A obra da criação já faz parte do trabalho do Pai junto, Pai, Filho e Espírito Santo. Então esse conceito que João apresenta aqui, ele está de uma maneira mais ampla ainda dentro do credo apostólico. Ele vem para o novo convertido, para aquele que vai adentrar a fé cristã, para aquele que quer conhecer a teologia cristã da época, para aquele que tem curiosidade. O credo apostólico ele apresenta a síntese de uma maneira, entre aspas, detalhada da obra de Cristo, né? Quem é Cristo? O credo apostólico respondia, né? Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então já vem com essa base de fé. Creio em Jesus Cristo, nosso Senhor. Senhor de quem? Da igreja, né? Senhor do povo de Deus, né? Que nasceu divinamente
debaixo da obra do Espírito Santo, com a obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, foi concebido sem pecado, né? Mas que também padeceu sobre Pôncio Pilatos, de uma maneira da vontade permissiva de Deus Pai, ele padece diante da obra humana. Ele é morto, ele é sepultado, ele desce ao que nós temos aí no conceito de Hades na língua judaica, né? Desce à mansão dos mortos, ao estado de morte, né? O credo apostólico na versão católica ele diz assim, desceu à mansão dos mortos. Se nós traduzirmos ali de uma maneira muito rúdica, né? De uma maneira muito simplista, Hades ele vai ser assim, um estado de morte, não é um local, não é digamos assim, uma designação, mas é um estado de morte. Esteve morto, realmente esteve morto, foi ressurreto por Deus Pai, e foi colocado está à destra de Deus Pai, e de lá ele virá para julgar vivos e mortos. Então essa é a síntese que nós encontramos no credo apostólico, né? Por que isso? Porque se hoje nós formos trabalhar essa questão, né, de Jesus Cristo, nós vamos encontrar uma definição de Cristo de maneiras totalmente diferentes a pessoas que nós indagarmos sobre isso, né? Então, Jesus ele pode ser entendido por alguns como um grande filósofo, um pragmatista, né? Por outros, um grande mestre, como era para a sua época, que ensinava, né? Para outros, Jesus foi apenas uma pessoa de exemplo de caráter, de honestidade, né? De modelo, né? Para outros é um exemplo de serviçal, eu não vim para ser servido, mas para servir, né? Para outros uma pessoa cheia de amor, de bondade, de misericórdia, de compaixão, né? Mas afinal, aqueles que queriam responder de maneira doutrinária àquela época quem é o Cristo de fato. Então o credo apostólico ele vem nessa resposta, dar bases para os novos convertidos, para a igreja e para aqueles que tivessem dúvidas de quem era o Cristo que eles criam, né? Então o que o credo colocava para eles, importa para aquele que reconhece a Deus como Pai, Jesus como Filho de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para quem reconhece o Deus Trino, importa aceitar também Cristo como seu Senhor, seu Salvador, aceitar a obra redentora de Cristo, Jesus como profeta, como sacerdote, como rei, né? Então nós temos o tríplice ofício de Cristo, né? Então as implicações eram essas, né? A implicação primeira da aceitação é reconhecer a soberania de Cristo, Jesus como Senhor. Eu creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Então aceitar a pessoa de Cristo era reconhecê-lo como Senhor da sua vida, era abandonar a velha criatura, o velho homem, para nascer de novo, para nascer segundo os conceitos do Espírito, não da carne, mas do Espírito, servir a Deus com integridade de vida, né? Por isso o próprio apóstolo Paulo, agora vou citar o outro texto, né? Diz lá, não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, lá em Gálatas 2:20, né? Então a primeira implicação é aceitar o senhorio de Cristo. Então o credo ele vem para dar essa resposta. E no que você crê? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e eu creio em Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Então ele vai explicando. Também implica, a segunda implicação é aceitar o fato que a Bíblia de maneira especial, né, o Novo Testamento, ela registra a experiência da igreja como proclamadora da obra de Cristo, né? Então, se primeiramente é aceitar Cristo como Senhor, de segundo item implica em aceitar que eu adentrei este grupo, eu fui chamado por Deus, eu aceitei, entre aspas, Jesus Cristo como meu Senhor, eu já faço parte da igreja. Então eu faço parte da igreja, eu tenho um papel. Que papel é esse? Servir a Cristo, proclamando o seu Evangelho. Aí nós lembramos o outro texto bíblico, né? Ide por todo mundo, o mandamento de Cristo, né? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, né? Então, o mandamento já faz parte dessa proclamação. Você já entra com essa incumbência, né? Proclamar Jesus Cristo.
outra implicação, a terceira, implica em colocar-se à disposição de Cristo, né? Para Ele, para que Ele use a sua vida, né? Usasse a sua vida, use a sua vida, use a nossa vida nos dias de hoje. Se Jesus é Senhor, se eu aceitei, entre aspas, né, como um Senhor Salvador na minha vida, se eu faço parte da igreja, estou obedecendo o seu mandamento de proclamar o seu Evangelho, eu também vou me colocar totalmente à disposição dele, porque já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, ou seja, eu sou agora totalmente servo. Qual a diferença de servo e escravo? O escravo, ele era comprado, ele era adquirido, ele era forçado a trabalhar. O servo não, ele adquiriu o direito de liberdade, mas ele preferiu ficar servindo o seu Senhor. Hoje eu prefiro servir o meu Senhor do que servir a mim mesmo, né? Paulo sempre vai dizer isso também. Paulo diz assim, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, lá em Filipenses 1, né? Paulo também diz, Paulo, servo de Deus. Paulo sempre se coloca dessa maneira, né? E nós também devemos nos colocar assim, como servos de Jesus Cristo, né? E qual é a quarta implicação nisso, então, que o credo apostólico já colocava para eles? Aceitei Jesus, faço parte da igreja, estou à disposição de Cristo, eu vou obedecer o seu grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a minha força, minha alma, meu entendimento, meu coração, e amar ao próximo como a mim mesmo, né? Filipenses 2,10, né? A gente lembra que glorificar a Deus, servir a Deus implica em tudo isso, né? Jesus mesmo diz, amai-vos uns aos outros, né? Como eu os amei. Então a conclusão desse momento de hoje é trazer essa pincelada do que significava o credo para aquela época, né? Nos próximos 2 domingos nós vamos adentrar aí mais ao texto bíblico para dar uma resumida na pessoa de Cristo, né? Que aqui está resumida no credo apostólico. A divindade, o senhorio, a obra expiatória, a ressurreição, estar à destra de Deus Pai e voltar ao seu retorno glorioso. Então talvez mais 1 ou 2 domingos para a gente resumir essa obra de Cristo, depois passar a obra do Espírito Santo e a igreja por fim, né? Basicamente dar uma pincelada no que o resumo do credo apostólico traz para nós. Espero que o conteúdo de hoje, o domingo que nós estudamos mais uma vez nessa manhã, possa ter engrandecido a tua vida em termos de conhecimento bíblico, conhecimento do credo apostólico, ainda que seja uma pincelada, né? Mas assim, com porções, com gotas de doutrina, com gotas das Sagradas Escrituras, a gente vai crescendo dia a dia. Talvez a gente cresça e aprenda muito mais assim com gotas do que se viesse a nós um turbilhão tudo de uma vez, né? Mas aos pouquinhos a gente vai crescendo, a gente vai assimilando, vai guardando de maneira mais específica, né? Que Deus te abençoe, que todos nós possamos ter um bom domingo, guardados, protegidos, supridos por Deus nosso Senhor. Aí no teu lar, desejo que a paz do Senhor esteja contigo e tenham todos um bom domingo. Nos vemos mais à noite no culto ao Senhor. Até mais.